Convido os irmãos que prestem atenção na palavra, na leitura da palavra do Senhor. João 16, do 1 ao 15, diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Até aí, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, Pai querido, nós novamente reconhecemos a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade. E pedimos que agora o Senhor, que é misericordioso e justo, que o Senhor possa nos abençoar através do Teu Espírito, dando-nos o entendimento da Tua palavra. Fale conosco. Transforma-nos na Tua palavra. Use o Teu Santo Espírito em nós para nos conformar com a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já olharam um desenho, um símbolo, ou uma imagem e acharam que estavam vendo algo, um objeto, e logo em seguida alguém te mostrou de um outro ângulo, ou virou de cabeça para baixo, e você então conseguiu ver um outro significado naquela imagem? Eu me lembro que existe uma imagem famosa de um pato ou um coelho, e conforme o ângulo que você vê de cabeça para baixo, normal, um pouco de lado, sei lá como que é, você vê um animal ou o outro. Muitos testes psicológicos são feitos dessa maneira, onde você vê uma imagem e o primeiro animal que você reconhece diz algo sobre você, mas aí quando alguém te mostra um outro animal, você não consegue parar de ver aquele outro animal. Tudo isso acontece porque às vezes nós olhamos para uma imagem, nós vemos algo e temos uma interpretação. À primeira vista nós entendemos algo, porém outra pessoa vem e nos mostra que existe uma outra maneira de se ver aquilo que estávamos olhando. O que acontece neste texto é Jesus pegando tudo aquilo que ele disse para os discípulos e mostrando de um outro ângulo, o ângulo verdadeiro, o ângulo real, corrigindo assim a interpretação dos discípulos. Veja, Jesus está anunciando a sua morte, Jesus está dando as instruções finais para os discípulos, esse é o discurso final, as palavras finais de Jesus para os seus discípulos, horas antes da sua prisão e da sua morte. E nesse discurso, Jesus fala: eu estou indo, vocês não me verão mais, eu não estarei mais convosco, eu vou ao Pai, eu vou preparar abrigo, morada para vocês, eu vou passar por todo o sofrimento que me aguarda para conquistar, para cumprir com a salvação de vocês. E mais
recentemente, depois de fazer as promessas do Espírito, as promessas que as orações dos discípulos seriam ouvidas no nome de Jesus, Jesus, no final do último capítulo, fala a respeito da rejeição, da perseguição que os discípulos receberiam do mundo por conta do nome de Jesus. Jesus diz, olha, eles me perseguiram, também farão assim com vocês. Eles me rejeitaram, também farão assim com vocês. E isso não é por conta de vocês, mas por conta do meu nome, por causa de quem eu sou, por aquilo que eu fiz, pelas palavras que eu anunciei, pelas obras que eu operei no meio deles. Eles me odiaram, também odiarão a vocês, porque vocês não são do mundo, vocês agora fazem parte do meu reino. E toda esta mensagem causou nos discípulos um certo desapontamento ou uma tristeza. Afinal, à primeira vista, ou no primeiro momento em que olhamos para o conteúdo, morte, perseguição, rejeição, despedida, todos esses temas têm um conceito ou trazem uma reação de tristeza, uma reação negativa. Os discípulos estavam entristecidos neste momento, principalmente diante do que Jesus acabou de dizer. Mas então Jesus, percebendo isso, no texto que nós lemos, ele muda a percepção dos discípulos e ele mostra que, na verdade, tudo o que estava para acontecer não era ruim, mas para o bem dos discípulos. O que Jesus está mostrando, invertendo o ângulo da imagem que os discípulos tinham diante deles, é que em Cristo nós temos o privilégio de viver contra o mundo, com o Espírito, que convence o mundo e conduz a igreja. Jesus está relembrando aos discípulos que é um privilégio, que nele, em Jesus Cristo, nós temos o privilégio de viver contra o mundo, com o Espírito, que condena o mundo e conduz a igreja. O privilégio de viver contra o mundo com o Espírito, que convence o mundo e conduz a igreja. Preste atenção, do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos que nós estamos com o Espírito contra o mundo. Com o Espírito contra o mundo. E muito do que Jesus diz aqui, ele já havia avisado no capítulo anterior, a rejeição do mundo, o ódio do mundo. Jesus está repetindo algumas afirmações, mas veja, mudando a percepção dos discípulos, mostrando aos discípulos que isso não é para entristecer o coração deles, mas mostrando a eles o privilégio de estarmos contra o mundo, mas com o Espírito. No versículo 1 ao 4, Jesus repete, relembra aos discípulos que nós vivemos contra o mundo. Preste atenção, Jesus diz, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Essas coisas, todo o discurso, a partir do capítulo 13, mas também, principalmente, o anúncio da perseguição que eles receberiam, que se encontra no final do capítulo 15. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. E Jesus relembra, repete, eles vos expulsarão das sinagogas. Eles tentarão matá-los. Vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não o conhecem, o Pai nem a mim. Essas coisas vos tenho dito para quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse, e não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Jesus relembra os discípulos, vocês vão passar por perseguição, por situações difíceis, assim como eu passei e vou passar, vocês também. Por quê? Porque não conhecem ao Pai, não conhecem a mim. Como nós vimos semana passada, o cristianismo naturalmente produz uma rejeição no mundo, porque o cristianismo é a mensagem de que o mundo precisa de salvação. O mundo não consegue se salvar e o único salvador é o próprio Deus contra quem o mundo peca. Essa mensagem ofende, essa mensagem naturalmente produz uma rejeição. E por conta dessa mensagem, por conta de quem Cristo é e daquilo que Ele fez, o mundo também rejeita os seguidores de Cristo. Vos expulsarão das sinagogas, tentarão matá-los e ainda dirão que estão prestando culto ao Senhor desta maneira. Jesus está relembrando os discípulos, mas veja, Ele está alterando a percepção dos discípulos para essas notícias que à primeira vista parecem ruins. Ele diz,
Eu tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. A palavra escandalizar, no sentido que Jesus usa, tem um significado um pouco diferente da qual nós estamos acostumados. Quando nós ouvimos escândalo, nós pensamos em uma situação que é um absurdo, uma situação que nos deixa incomodados, inquietados, que produz uma certa indignação. Isso é um escândalo. Houve um novo escândalo na vida da pessoa fulano de tal. A minha família está passando por um grande escândalo por conta disso ou daquilo. Esse é o sentido em que nós associamos a palavra. Mas Jesus não usa esse significado, ele usa o significado mais comum para os discípulos naquela época, a língua que Jesus falava, no grego, que ele se comunicou aqui com os discípulos, a língua original que nós temos, a palavra de Deus. O sentido é não desanimar, não tropeçar, não se entristecer. Jesus está mudando a percepção dos discípulos. Veja, eu estou falando notícias ruins, coisas difíceis que acontecerão, mas preste atenção, o objetivo desse anúncio, desse aviso, não é deixar vocês tristes. Pelo contrário, é para não deixar vocês tristes. É para deixar vocês preparados, para que vocês não se escandalizem, não desanimem, não tropecem no que vai acontecer. Jesus mostra o verdadeiro sentido de toda a profecia que ele estava falando, de toda a mensagem que ele estava dizendo aos discípulos. Vocês vivem contra o mundo, mas saber disso é para que vocês não se escandalizem, é para vocês entenderem o privilégio. Por que o privilégio? No versículo 5 ao 7, porque temos o Espírito. Jesus relembrou aos discípulos as notícias ruins que aconteceriam, mas diz, olha, não vos escandalizem, não se entristeçam, não tropecem, preste atenção, é o privilégio. Por quê? Porque agora vou junto daquele que me enviou, versículo 5, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Jesus diz, olha, convém, é bom para vocês, é melhor para vocês que eu vá, que essas coisas que eu anunciei aconteçam, porque quando eu for deixar vocês aqui, eu enviarei o Espírito. Jesus já havia prometido o Espírito, nós já vimos a promessa do Espírito no decorrer desse discurso, e ele diz, olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, vocês terão o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. E aqui Jesus relembra os discípulos dessa promessa, mostrando, preste atenção, discípulos, ouçam, o anúncio das coisas que eu estou dizendo aqui não é para vos entristecer, mas é para te mostrar o privilégio de viver com o Espírito contra o mundo. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei o meu Espírito. Obviamente, nós sabemos que Jesus entregou a sua vida na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, e de lá ele derramou o seu Espírito sobre a igreja. Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, o cumprimento da profecia que é feita lá em Joel, capítulo 2, no Antigo Testamento. O Espírito de Deus derramado sobre o povo abundantemente. As pessoas falavam em diferentes idiomas e todos se entendiam naquele grande e maravilhoso dia onde a promessa de Cristo se cumpriu. Ele foi, mas derramou o Espírito. Derramou o Espírito sobre a igreja, sobre aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que sofrem a perseguição do mundo. Jesus está mostrando, preste atenção, discípulos, Jesus está nos mostrando nessa noite, temos o privilégio de viver contra o mundo. Privilégio de viver contra o mundo. Não vos escandalizem, não entristeçam, não permitam que o seu coração se entristeça. Quando você passar por dificuldades por conta do Evangelho, quando você sofrer perseguição por conta do Evangelho, quando talvez você olhar para o mundo e ver as pessoas do mundo prosperando e ver você sofrendo e passando por dificuldades, não se entristeça, não tropece, não se escandalize, lembre-se das promessas de Jesus Cristo. Você vive contra o mundo, mas com o Espírito.
E com o Espírito é tudo o que você precisa e pode querer. Com o Espírito contra o mundo. Não vos escandalize. Veja, a profecia que Jesus diz se cumpre para os discípulos. Ele disse, olha, vão vos expulsar das sinagogas, vão vos matar, dizendo que estão prestando culto a Deus. E isso aconteceu com os discípulos. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que os discípulos muitas vezes tiveram que sair fugidos das cidades, perseguidos pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da religião judaica que se recusaram a reconhecer a glória e o poder de Jesus Cristo. Essas pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitavam também aos discípulos e os perseguiam, os expulsavam das sinagogas e achavam que estavam servindo a Deus. Quando os fariseus e os escribas matam Estevão, lá em Atos capítulo 7, eles acusam Estevão de estar ofendendo ou pregando contra o templo, blasfemando contra o templo. Veja, eles matam um servo de Cristo Jesus, apedrejado, achando que estavam defendendo a religião, defendendo as Escrituras, defendendo os ensinamentos do Antigo Testamento. Exatamente o que Cristo anunciou que aconteceria. Mas isso não acontece apenas na igreja primitiva, no livro de Atos, nos dias de hoje. Quantas pessoas se apropriam do amor de Deus para justificar uma vida totalmente contrária à palavra de Deus? Muitas pessoas, e isso está presente principalmente na mídia, e aqui eu não estou fazendo um discurso político, lado A, lado B, nada disso, longe de mim. Estou dizendo o que acontece. Preste atenção. As pessoas são acusadas de intolerância e ódio por dizerem que uma coisa está certa e outra está errada. E quando nos acusam de sermos odiosos, intolerantes, preconceituosos e outras coisas, dizem que não entendemos o amor de Cristo. Pegam um versículo fora de contexto, deturpam a mensagem e dizem, Jesus ensinou o amor, e o amor significa passar a mão na cabeça de todos. O amor significa permitir que as pessoas façam o que quiserem. O amor significa cada um faz o que quer, e isso é o amor. E usam o nome de Deus, o nome de Cristo, o amor de Deus. Acham que estão defendendo o princípio bíblico quando contradizem toda a palavra de Deus. Isso acontece nos dias de hoje. É claro, existem pessoas que usam o nome de Deus para agir com ódio, para segregar, para espalhar a rejeição, a violência. Existe, infelizmente, e você pode ter certeza que Deus irá cobrar, Deus irá julgar todo aquele que ousa usar o nome dele para ganhos próprios, para a sua própria opinião, para o seu próprio avanço. Mas o contrário também é verdade. Muitas pessoas se apropriam do nome de Deus, do amor de Deus, para justificar as suas ações, que são contrárias à palavra de Deus. Existem vários exemplos. Os irmãos podem pegar esse princípio e aplicar nas suas vidas. Amor é amor. A vida é a vida. Você é livre para fazer suas escolhas. E assim defendem práticas absurdas como o aborto, práticas absurdas como a destruição da família e outras coisas, dizendo que estão defendendo o amor. Expulsam das sinagogas, buscam matar os discípulos de Cristo, achando que estão servindo a Deus. Mas, irmãos, passar por tudo isso, pelo nome de Jesus Cristo, por conta da nossa identidade em Jesus Cristo, é o nosso privilégio. Porque significa que Jesus morreu na cruz para nos perdoar, nos fez novos, nos deu vida e nos deu o Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz, que nos santifica. Irmãos, a vinda do Espírito Santo é a conclusão da obra redentiva de Cristo. Jesus está dizendo, convém que eu vá, convém que essas coisas aconteçam, porque assim eu derramarei o meu Espírito. Se o Jesus não tivesse ido, o Espírito não viria. Se o Espírito não tivesse vindo, a obra de Cristo não teria sido aplicada em nós. Porque é isso que acontece. Jesus veio, viveu,
cumpriu com toda a justiça, se entregou na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os pecados, mas nós nos tornamos participantes deste perdão, dessa salvação, quando o Espírito Santo aplica toda essa obra em nossos corações. Convém que Jesus fosse para que o Espírito viesse. A obra de Cristo sem o Espírito não é uma obra de Cristo em nossas vidas. Sem o Espírito de Deus, nós não somos parte do povo de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não somos unidos a Cristo Jesus. É o Espírito que aplica, que torna toda a obra que Cristo conquistou realidade visível e real em nossas vidas. O Espírito Santo. Por isso que Jesus está dizendo, não se entristeça, não se escandalize. Essas coisas vão acontecer. Mas vão acontecer porque eu fui ao Pai e derramei o Espírito para vocês. Notem, irmãos, o quão maravilhoso é o plano de Deus em nossa salvação. Todas as 3 pessoas da Trindade estão mencionadas e ativamente participam em todas as fases da nossa salvação. É o Pai que enviou o Filho pelo Espírito. É o Filho que cumpriu com a justiça do Pai pelo Espírito. É o Espírito que aplica a obra de Cristo Jesus em nós, nos reconciliando ao Pai. A sabedoria da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo a salvação a mim e a você. Todas as partes da nossa vida é uma obra do Deus Trino trabalhando em nós. Isso é um mistério. Não entendemos completamente, é verdade, mas isso só nos traz aos nossos joelhos dobrados e louvando, engrandecendo a este Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um privilégio viver contra o mundo com o Espírito. Convém que Cristo vá para que o Espírito viesse. Mas veja, Jesus continua o seu discurso e ele explica o que o Espírito faz. Contra o mundo com o Espírito, mas com o Espírito convencendo o mundo, do versículo 8 ao versículo 12. Quando ele vier, ele aqui é uma referência ao Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas, o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus então explica o que é convencer do pecado. Do pecado, versículo 9, porque não creem em mim. E é exatamente isso que o Espírito faz. Nós estamos cegos para Cristo Jesus. Nós naturalmente rejeitamos e odiamos a Jesus Cristo. E não vemos a nossa necessidade de um Salvador. Não vemos a oferta da salvação em Cristo Jesus, a não ser que o Espírito Santo venha e nos convença do nosso pecado. Se o Espírito Santo não agir no coração de uma pessoa, essa pessoa não reconhece o seu pecado. Talvez ela reconheça o pecado e diga, olha, é verdade, todos nós somos falhos, mas quem é perfeito? Nem Jesus agradou a todos, porque eu vou agradar. Eu reconheço minhas falhas, eu não sou perfeito, mas ninguém é, e tudo bem. Não percebem a gravidade, a seriedade do pecado. O pecado é uma ofensa contra o Deus Santo, que é santo, 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 o Criador. Todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões são ofensas diretas ao Criador dos céus e da terra. Por que a morte produz tanto medo? Porque no fundo todas as pessoas sabem que terão que prestar contas a este Deus. Você foi criado por um Deus e você vive a sua vida como se Deus não existisse. De toda a criação, os animais, a natureza, o homem é o único que se recusa a servir e adorar a Deus. Admitem, talvez, algumas falhas, mas não reconhecem o pecado verdadeiramente, até que o Espírito vem e convence o mundo. Quando o Espírito abre os nossos olhos, nós percebemos as nossas falhas, nós percebemos que somos pecadores, que ofendemos a Deus, que merecemos a justa ira de Deus eternamente. Quando o Espírito age, ele convence o mundo do pecado. E esse pecado é não conhecer a Cristo Jesus, não crer em Cristo Jesus, mas ele convence também da justiça, porque Jesus vai para o Pai e não me vereis mais, ele disse. Da justiça, do pecado, nos mostrando a realidade das nossas falhas, mas também da justiça. Existem 2 interpretações para a justiça. Alguns dizem
que é a justiça dos fariseus. Como assim? Os fariseus achavam que se eles cumprissem um grupo de regras, e essas regras eram mais do que a própria Bíblia, porque eles tinham aumentado as leis da palavra de Deus, tentando colocar cercas na palavra de Deus. Então, por exemplo, se uma lei dizia que você deveria guardar o sábado e descansar no sábado, santificar o dia do Senhor, eles colocavam regras palpáveis, dizendo, olha, você pode andar até 1000 passos, você não pode dar um passo a mais do que esse. Se você usa perna de pau e sua perna de pau cair, você não pode usar a sua perna de pau no dia do Senhor, porque isso é um trabalho, você está usando uma ferramenta. E outros tipos de leis como essas, que eram uma tentativa de cercar a lei do Senhor, aumentar a lei do Senhor, proteger a lei do Senhor. E eles criam, se eu fazer isso, isso e isso, eu cumpro com a lei e eu tenho a minha própria justiça. Como Jesus conta na parábola do publicano, o fariseu orava e dizia, Senhor, obrigado porque eu não sou como este pecador. E eu faço isso, eu faço jejum tantas vezes, eu trago a oferta de todos os meus ganhos, e isso e aquilo, a justiça dos fariseus. Essa é uma interpretação, que o Espírito convence e mostra que essa justiça não é suficiente. A outra interpretação é que o Espírito convence da justiça de Cristo, e eu acho que essa faz mais sentido, considerando o contexto. Por quê? Porque o Espírito vem, convence o mundo do pecado, mostra ao mundo que somos pecadores, abre os nossos olhos para as nossas falhas, mas só sabermos que somos pecadores não é o suficiente, e isso traz apenas desespero e remorso. Desespero e remorso não salva ninguém, como Judas leva apenas para a morte, para o suicídio. Mas o Espírito não para aí. Ele te mostra o seu pecado e ele mostra Cristo Jesus, que cumpriu com a justiça de Deus Pai perfeitamente. O Espírito te mostra, você é um pecador e você merece o inferno. Você merece a justiça de Deus eternamente. Mas veja, Jesus Cristo obedeceu. Tudo que você fez de errado, Ele fez de certo, e muito melhor, muito mais. Desde o instante em que Ele nasceu até o instante da sua morte, Ele cumpriu com toda a lei perfeitamente e a todo instante. Os seus pensamentos glorificaram ao Pai perfeitamente. As suas atitudes cumpriam com a lei de Deus perfeitamente. E por causa da justiça de Cristo, pela fé, os seus pecados são perdoados. O Espírito que convence o mundo, o Espírito que age trazendo a pessoa a salvação, mostra que a pessoa é um pecador, mas mostra que a solução para o pecado em Jesus Cristo, o justo. E pela fé, os nossos pecados reconhecidos e arrependidos são transferidos para Jesus Cristo. E a justiça de Cristo Jesus é transferida para nós. É por isso que podemos cantar alvo mais que a neve. Sim, alvo mais que a neve eu estou. Não quer dizer que nós não achamos que somos pecadores ou que achamos que somos perfeitos. Mas quer dizer que nós, convencidos do pecado, também fomos convencidos da justiça de Deus. E o Espírito continua e ele convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito que nos convence do pecado, nos leva para Cristo, e a justiça de Cristo nos lembra e nos dá força para enfrentar o mundo, sabendo que somos livres do juiz deste mundo. O mundo nos odeia, vivemos contra o mundo, mas com o Espírito, que nos mostrou o nosso pecado, nos mostra a justiça de Jesus Cristo, e nos livra, nos lembra que somos livres do poder do juiz deste mundo, que é o inimigo, Satanás, o diabo. O pecado não tem mais poder sobre aqueles que o Espírito convenceu do pecado e da justiça. Satanás não tem mais poder sobre aqueles que o Espírito convence do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que convence o mundo, é o Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito, a obra de Cristo não é aplicada em nós. E nós não vemos as nossas falhas, não vemos a perfeição de Cristo e continuamos debaixo do juízo deste mundo. Precisamos do Espírito.
Precisamos da obra de Cristo aplicada em nós através do Espírito Santo. É isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Não se escandalizem, não se entristeçam. Vocês são contra o mundo, mas com o Espírito, que já convenceu vocês e convence o mundo. Proclame a palavra de Cristo, porque o Espírito usa e o Espírito trabalha e ele convence o mundo. Se você se sente desanimado ou você acha que o seu testemunho, a sua evangelização não traz frutos, lembre-se, não é pelo seu esforço, é pelo Espírito. Então continue, porque o Espírito convence o mundo. O Espírito convence o mundo. Mas não só isso, o Espírito também conduz a igreja. Veja do versículo 12 ao 15. Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber tudo o que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito, vivemos com o Espírito contra o mundo, com o Espírito convencendo o mundo e com o Espírito conduzindo a igreja. Jesus diz: olha, agora que vocês perceberam o privilégio de ter o Espírito, que vocês viram do ângulo correto a minha ida e tudo que eu estou anunciando, todas as palavras que eu estou dizendo, vocês têm que entender, eu tenho mais a dizer, eu tenho mais a ensinar, mas vocês não estão prontos ainda. Porém, quando eu for, o Espírito vai vir e ele vos guiará, vos conduzirá até a verdade. E a preposição que o texto original usa pode ser traduzida tanto como até a verdade ou na verdade. E eu creio que o que nós aprendemos aqui é que é o Espírito Santo que nos conduz tanto até a verdade, que é a palavra de Deus, como também na verdade, nos santificando, produzindo efeitos que esse conhecimento da verdade traz em nossas vidas. É o Espírito que conduz a igreja. Os discípulos não estavam preparados para ouvir toda a mensagem, mas depois que Cristo fosse morto, ressurreto, a sua obra se cumprisse, o Espírito revelaria toda a palavra de Jesus para os discípulos, o Espírito que conduz a igreja até a verdade, conduz a igreja na verdade. E essa verdade sempre vai trazer glória para Cristo Jesus. É o que Jesus diz por último nessa parte desse texto: o Espírito me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito conduz até a verdade, e conduz até a verdade para a glória de Jesus Cristo. Porque todas as coisas pertencem a Cristo Jesus. Porque sob o nome dele todo joelho se dobrará. Porque a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Espírito, que é o nosso privilégio ter, que convence o mundo, nos conduz à verdade para a glória de Cristo Jesus. Como que isso se aplica em nossas vidas? De duas maneiras. Se o Espírito não agir, não há esperança e é tudo em vão. Essa é a primeira maneira. Preste atenção. Você pode ler a palavra de Deus e entender, porque o Espírito age e o Espírito revela o que Deus disse em Jesus Cristo. Você pode ouvir a pregação e ser edificado e transformado, porque o Espírito age em sua vida, em seu coração. Mas lembre-se, se não tiver o Espírito, não adianta nada. Clame pela obra do Espírito na sua vida. Dependa da obra do Espírito na sua vida. A todo instante, quando você levantar de manhã e for ler a sua palavra, a palavra de Deus, dependa do Espírito. Ore pela ajuda do Espírito. Quando você vier à igreja, venha preparado para ouvir a palavra pregada através do Espírito, no Espírito, dependendo da obra do Espírito Santo. Ore para que o seu pastor pregue ungido pelo Espírito, capacitado pelo Espírito Santo, porque se não for assim, não há condução até a verdade, não há crescimento, não há aprendizado, não há transformação. Ore pela ação do Espírito, clame, peça, dependa do Espírito, mas tenha confiança, porque o Espírito está agindo, o Espírito age.
O que Jesus diz aqui não é uma condicional. Talvez o Espírito conduzirá até a verdade. Não. O Espírito guia, o Espírito conduz. Isso nos faz olhar para a igreja com otimismo e dizer, olha, a igreja tem seus defeitos, tem suas falhas, sim, é verdade, mas é a igreja de Cristo Jesus, na qual o Espírito tem trabalhado há 2000 anos e continuará a trabalhar. Eu não vou desanimar, eu não vou tropeçar ou me escandalizar, mas eu vou buscar a servir a este Deus no Espírito, dependendo do Espírito, com confiança e alegria, porque Ele conduz a mim e aos meus irmãos em Cristo até a verdade. Mas a outra forma que isso aplica é o objetivo de tudo isso, é a glória de Cristo. O Espírito age para a glória de Cristo, e nós devemos depender do Espírito em tudo o que fazemos para a glória de Cristo. Por que você veio aqui hoje? Se não for para a glória de Jesus Cristo, você veio em vão. Por que eu preparei, estudei e estou pregando essa mensagem? Se não foi para a glória de Cristo Jesus, é em vão. Por que nós levantamos de manhã e vamos para o nosso trabalho? Se não for para a glória de Jesus Cristo, é em vão. Por que nós oramos e ajudamos nas programações da igreja, participamos e buscamos trabalhar, se não for para a glória de Cristo Jesus, é em vão. Dependendo do Espírito, para a glória de Cristo, porque temos o privilégio de viver contra o mundo, com o Espírito, que convence o mundo e conduz a igreja. Irmãos, existem muitas outras verdades nesse texto, é um texto profundo, mas nós cremos que essa é a mensagem que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, que nós possamos entender o privilégio que é viver com o Espírito. Todos os crentes do Antigo Testamento, nenhum deles tiveram esse privilégio, mas aguardavam ansiosamente pelo derramamento do Espírito Santo. Os próprios discípulos que conviveram com Cristo não tiveram esse privilégio até a ida de Cristo ao Pai, porque eles conviveram com Cristo, mas depois da morte, ressurreição e o derramamento do Espírito, eles vivem em Cristo. Eu e você, pela fé, temos o privilégio de viver em Cristo e Cristo em nós. A nossa identidade é que nós somos cristãos, servos de Cristo Jesus. Se o mundo nos odeia é porque não pertencemos ao mundo, mas temos o Espírito e vivemos unidos em Jesus Cristo. Que isso possa ser conforto e consolação para todos nós, para enfrentarmos as dificuldades dessa vida com alegria, esperando o dia em que Cristo Jesus retornará. Vamos orar.